Pessoal, nesse compartimento aqui, nós vamos analisar a situação da população negra no Brasil. Eu estou colocando junto deste outro vídeo o link de trecho de um filme chamado Amistad, que mostra essa chegada das pessoas escravizadas para o Brasil. E aqui eu quero analisar com vocês uma matéria da agência Lupa, que está no portal UOL, uma agência de verificação ligada à revista Piauí, que é uma revista de jornalismo político, basicamente, e a matéria do ano de 2019, ou seja, no passado, né? Ela não tem nenhum ano completo. Ela foi lançada no Dia da Consciência Negra, que é o dia 20 de novembro, onde se celebra, ao mesmo tempo, o aniversário de Morte Zumbi, Domingos Palmares, líder do Quilombo dos Palmares, e também a questão do processo de positivação da imagem do negro no Brasil. Ou seja, tem muita coisa a se fazer em relação à população negra. A gente discute questão de cotas, há muito preconceito, desinformação. As pessoas acham que cota não é algo importante, mas é relevante, porque é parte de um conjunto de ações que o governo tem que fazer, porque a situação da população negra no Brasil é extremamente precária, como a matéria mostra. Eu vou colocar o link dela junto dessa unidade, mas eu quis fazer esse vídeo para explicar, não deixando solto, né, essa perspectiva e trazendo para um diálogo com a realidade, né, com o nosso contemporâneo. Então a matéria vai traçar alguns dados mostrando, por exemplo, o gráfico de população. A gente tem aqui 3 níveis de população: população parda, que em 2019 estava 98 milhões 192 pessoas, população que se considera branca, 89 milhões, e a população que se considera negra, 19 milhões. Dentro da população parda aqui, pardo é uma classificação que só existe no Brasil. Existem muitas pessoas negras que não se consideram negras e se classificam como pardas. Existem muitas pessoas indígenas ou descendentes de indígenas que se classificam como parda, e muitas pessoas que elas não se enxergam enquanto brancas ou negras e se colocam aqui. Então, é uma zona cinzenta, literalmente, está em cinza aqui, e que esconde muita coisa. Então, a gente vê que foi aumentando um pouco a população que se considera negra no Brasil, né? Hoje chega próximo dos 20 milhões de pessoas, que é uma quantidade bastante grande. No mercado de trabalho, a gente vê a população, aqui a população negra, ela é uma parte grande, inclusive, subutilizada, né? Na força de trabalho, desocupada e subutilizada. A distribuição, aqui é interessante esse gráfico, que ele demonstra a quantidade de pessoas negras em cargos, de modo geral, em empresas. Então, veja, Conselho de Administração das empresas, a pesquisa encontrou 4% de presença negra, mesmo essa população sendo muito grande. Quadro executivo, a população de 4% também, e vai saindo. Gerência, supervisão. Quanto mais o cargo vai baixando, mais negros vão aparecendo nesse sentido. Diz muita coisa da desigualdade, né? Trainees, estagiários, aprendizes. Então, nos cargos mais baixos, a população ela tem espaço por conta de todo o histórico de séculos de escravidão. Rendimentos per capita, né? Você vê uma presença baixa em relação a quanto mais baixo rendimento, mais pessoas negras, quanto mais alto rendimento, mais pessoas brancas, né? Você vê aí a curva, né, do gráfico vai subindo nesse sentido. Outro dado importante de poder, nós temos dos deputados federais, 24 deputados federais que são negros, 28 deputados estaduais, no Brasil todo são pretos ou pardos, no caso aqui, e preto ou pardo vereadores no modo geral, na porcentagem presente nesse quantitativo. A desigualdade no judiciário, a presença branca é praticamente massiva, parda um pouco maior, amarela, que é a população japonesa, oriental, coreana, chinesa, ela é quase menos de 1 milhão de pessoas no Brasil, mas você vê que ela ocupa 1,02%, enquanto que 20 milhões de pessoas negras estão apenas em 1% do judiciário, isso se tratando de magistrados, né? Tribunais superiores a coisa piora mais ainda, né? Porque você vê uma presença branca ainda maior, no caso STF, STJ, tribunais superiores nas altas instâncias, né? E aqui, ó, o número da violência no Brasil. Desde 2007 a gente vai ver o quantitativo de pessoas não negras, né, mortas, é alto, inclusive, a média de 14 mil pessoas, e você vê
que a população negra é a mais prejudicada em relação a mortes, a homicídios, que tem várias origens, né? Questões passionais, questões de violência urbana, mas uma população. Em 2017, o último dado mostra que 49.524 pessoas negras foram mortas nesse universo de homicídios no país, o que é bastante preocupante, né? A gente tem aqui homicídios por estado, a taxa de homicídios de mulheres, né, negras também é bastante alta, né? Você observa a curva sempre lá em cima em relação às negras, não negras lá embaixo. E no caso aqui de feminicídio, a gente observa, basicamente é uma continuação daquele gráfico, e uma consequência disso, dessa violência que essa população sofre, está aqui no gráfico de pessoas presas no país. Então a gente tem, juntando pardos e negros, eles são maioria, e os brancos são uma parte considerável, mas uma parte menor em relação a essa população, né, esse grande nicho aqui presente. A gente vê que no Brasil tem cor a violência em vários sentidos, né? Analfabetismo, ele é muito baixo entre a população branca, 3,9%, já é mais alta a população parda e negra no total, né? O gráfico distribui em urbano e rural, mas aqui está a informação mais relevante, que é o total em relação à porcentagem por grupo étnico, né? E outras leituras em relação a isso. Aqui é uma visão, né, da participação nas instituições, né, de ensino superior, e o gráfico a matéria vai desenvolvendo, uma matéria muito complexa, ela vai falando da presença da representação nas artes, né, presença de atores negros no cinema, negros e pardos, brancos aqui, e isso a partir de um prêmio chamado Prêmio Cinema Brasil. Eles pegaram os indicados da história do prêmio e foram fazendo uma análise de quantas vezes as pessoas negras ou brancas foram indicadas. A gente vê aqui a quantidade absurda de pessoas nas categorias principais, no caso, né, direção, roteiro, né, e tem outras categorias. A gente vê uma massiva presença de pessoas brancas, isso na televisão, quando você liga, os protagonistas geralmente são brancos, os negros aparecem como coadjuvantes. Então, é uma matéria baseada em dados do IBGE, baseado em dados do IPEA, que é um institutos de pesquisa que analisam a situação do Brasil do ponto de vista social e econômico, e trazem dados. Essas pesquisas indicam recentemente que houve algumas mudanças, né? Tivemos uma série de políticas brasileiras em relação à questão de cotas, questão de defesa de minorias, deu uma melhorada, mas ainda está muito aquém do que deveria ser. O racismo ele voltou a ser um tema importante de debate, não só por conta do movimento Black Lives Matter nos Estados Unidos, mas também no Brasil a gente tem tido movimentos em relação às pessoas negras e o combate ao racismo, porque não é importante somente não ser racista, tem que ser antirracista, tem que combater o racismo, tem que entender que é importante políticas públicas para que algo que é histórico no país, que é a desigualdade que a gente viu nesta matéria, nesses dados, ele seja diminuindo ao longo do tempo, porque senão a gente vai sempre ver nas matérias jovem negro assassinado pela polícia, jovens negros têm menos chance de entrar no mercado de trabalho, mulheres negras são aquelas que têm pior condição de saúde e vida. Então, esses dados sociais são reflexo de uma história que é feita em cima de escravidão, de desigualdade social, e que muita gente insiste em querer não saber ou negar. Então, é importante um assunto como essa relação entre passado e presente, para a gente entender como o Brasil foi sendo constituído em cima exatamente da desigualdade social, que marca profundamente as pessoas negras. É muito nítido isso, elas são as principais vítimas desse sistema econômico e político que governa o Brasil há muito tempo.